Livro com Cristo na Escola de Oração, de Andrew Murray. Lição 7. A dádiva que inclui tudo. Ora, se vós que sois maus sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Lucas 11, 13. No Sermão da Montanha, o Senhor já tinha declarado seu maravilhoso quanto mais? Aqui em Lucas, onde repete a pergunta, há uma diferença. Em vez de falar como fez antes sobre dar boas dádivas, ele diz, abre aspas, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo, fecha aspas. Assim, ele nos ensina que a principal e a melhor das dádivas é o Espírito Santo. Ou antes, que nessa dádiva todas as outras coisas estão incluídas. O Espírito Santo é a primeira das dádivas do Pai e aquela que Ele mais se deleita em conceder. O Espírito Santo é, portanto, a dádiva que, acima de tudo, temos de buscar. O valor inefável dessa dádiva é fácil de ser entendido. Jesus falou sobre o Espírito como a promessa do Pai. A única promessa pela qual a paternidade do Pai se revela. A melhor dádiva que um bom e sábio pai pode conceder a um filho na terra é seu próprio espírito. Este é o grande objetivo de um pai na educação, reproduzir em seu filho sua própria disposição e caráter. Se o filho quiser conhecer e entender seu pai, se à medida que cresce, quiser entender toda a sua vontade e planos, se desejar ter sua maior alegria no Pai e o Pai nele, ele tem de ser uma só mente e espírito com ele. E por isso é impossível imaginar Deus concedendo maior dádiva a seu filho do que esta, seu próprio espírito. Deus é o que é por meio de seu espírito. O espírito é a própria vida de Deus. Pense por um momento no que significa Deus dando seu próprio Espírito a seu Filho na terra. Não era a glória de Jesus como um filho na terra que o Espírito do Pai estava nele? No seu batismo no Jordão, as duas coisas foram unidas a voz, proclamando o Filho amado e o Espírito descendo sobre ele. E é isso que o apóstolo diz sobre nós. Abre aspas, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Fecha aspas. Um rei busca, em toda a educação de seu filho, aflorar nele um espírito de rei. Nosso Pai no céu deseja nos educar como filhos para a vida santa e celestial em que vive. Por isso nos concede, da profundeza do seu coração, seu próprio Espírito. Foi esse todo o propósito de Jesus, quando depois de ter feito expiação pelo seu próprio sangue, entrou em nosso lugar, na presença de Deus, e assim obteve para nós e enviou para habitar em nós o Espírito Santo. Visto que o Espírito do Pai e do Filho e toda a vida e amor do Pai e do Filho estão nele, ao vir até nós, o Espírito nos introduz na mesma comunhão. Como o Espírito do Pai, ele derrama abundantemente o amor do Pai, por meio do qual ele amou o Filho em nosso coração e nos ensina a viver nele. Como Espírito do Filho, ele infunde em nós a liberdade, a devoção e a obediência de filho que o Filho viveu sobre a terra. O Pai não pôde conceder maior ou mais maravilhosa dádiva do que esta, seu próprio Espírito Santo, o Espírito de adoção. Essa verdade naturalmente nos leva a pensar que essa primeira e principal dádiva de Deus deve ser o primeiro e principal objetivo de toda a oração. Para cada necessidade da vida espiritual, esta é a única coisa necessária, o Espírito Santo. Toda a plenitude está em Jesus, a plenitude da graça e da verdade, da qual recebemos graça sobre graça. O Espírito é
o tabelião nomeado, cujo trabalho especial é fazer Jesus e tudo que há nele se tornar nosso em posse especial, em posse pessoal e bendita experiência. Ele é o Espírito de vida em Cristo Jesus. Assim como essa vida é maravilhosa, do mesmo modo é maravilhosa a provisão que esse agente provê para nós. Se apenas nos rendermos totalmente à vontade do Espírito e deixarmos que faça o que quiser conosco, Ele manifestará a vida de Cristo dentro de nós. Ele fará isso pelo seu poder divino, mantendo a vida de Cristo em nós de forma contínua e ininterrupta. Certamente, se há uma oração que nos leva para o trono do Pai e nos mantém lá, é esta: que o Espírito Santo, que nós, como filhos, recebemos, flua em nós e através de nós em maior plenitude. Por meio dos vários dons que o Espírito tem para dispensar, ele preenche cada necessidade do cristão. Pare e pense nos nomes que ele possui. O Espírito de graça, que nos revela e transmite toda a graça que há em Jesus. O Espírito de fé, que nos ensina a começar e prosseguir sempre crescendo na fé. O Espírito de adoção e de promessa, que testemunha que somos filhos de Deus e nos inspira a clamar confiadamente: Abba, Pai. O Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade, para tornar cada palavra de Deus nossa de fato e de verdade. O Espírito de oração, através do qual conversamos com o Pai, a oração que deve ser ouvida. O Espírito de julgamento e juízo, que sonda o coração e convence do pecado. O Espírito de santidade, que manifesta e comunica a presença santa do Pai em nós. O Espírito de poder, que nos faz fortes para testificar com ousadia e trabalhar com eficácia no serviço do Pai. O Espírito de glória, o Senhor de nossa herança, a preparação e o antegozo da glória por vir. Certamente, o Filho de Deus necessita somente de uma coisa para ser capaz de realmente viver como filho: ser cheio do Espírito. E a lição que Jesus nos ensina hoje em sua escola é esta: que o Pai está simplesmente ansiando por dar o Espírito a nós, se tão somente pedirmos como um filho que depende do Pai. O que ele diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? De acordo com a promessa de Deus, derramarei meu Espírito abundantemente e conforme seu mandamento, enchei-vos do Espírito. Temos a medida do que Deus está pronto para dar e o que podemos obter. Como filhos de Deus já recebemos o Espírito, mas ainda necessitamos pedir e orar por seus dons e operações especiais à medida que necessitamos deles. E não somente isso, mas para que Ele mesmo se aposse inteira e completamente de nós por sua contínua e instantânea orientação. Como o ramo, mesmo cheio de seiva da videira, está sempre clamando pelo fluir contínuo e crescente da seiva para que produza bons frutos, assim o crente, regozijando-se na posse do Espírito, deve estar sempre sedento e suplicando por mais. Aquilo que o grande professor quer que aprendamos é que somente a promessa de Deus e seu mandamento podem ser a medida de nossa expectativa e de nossa oração. Temos de ser cheios em abundância. Ele deseja que peçamos isso na certeza de que o maravilhoso, quanto mais do amor paterno de Deus, é a garantia de que quando pedirmos com toda certeza, recebemos. Creiamos nisso. À medida que oramos para ser cheios do Espírito, não busquemos pela resposta em nossos sentimentos. Todas as bênçãos espirituais devem ser recebidas, isto é, aceitas ou possuídas em fé. Creia-me, o Pai dá o Espírito Santo para o filho que pede.
Mesmo agora, enquanto oro, devo dizer em fé: eu tenho o que peço. A plenitude do Espírito é minha. Permaneçamos firmes nessa fé. Na força da palavra de Deus, sabemos que temos o que pedimos. Continuemos com gratidão pelo que temos ouvido, com gratidão pelo que temos recebido e nos apropriado como nosso. Firmes na oração, com confiança de que a bênção que já nos foi dada e retemos em fé há de romper e encher todo o nosso ser. É nesse agradecimento e oração, confiantes que nossa alma se abre para que o Espírito tome posse completa e serena. É a oração que não somente pede e espera, mas recebe e segura, que herda a bênção completa. Em toda oração que fizermos, lembremos da lição que o Salvador quer nos ensinar hoje, que se existe algo na terra que podemos estar certos é isto, que o Pai deseja que sejamos cheios do seu Espírito, que Ele se deleita em nos dar seu Espírito. E uma vez que temos aprendido a crer por nós mesmos e a cada dia extrair do tesouro que possuímos no céu, que liberdade e poder para orar pelo derramar do Espírito na Igreja de Deus sobre toda a carne, nas pessoas ou em trabalhos especiais. Aquele que aprendeu por si mesmo a conhecer o Pai em oração, aprende a orar mais confiantemente por outros também. O Pai dá o Espírito Santo aos que lhe pedem, principalmente quando pedem para outros. Oração. Senhor, ensina-nos a orar. Pai que estás nos céus, Tu tens enviado Teu Filho para revelar a Ti mesmo para nós, Teu amor de Pai e todo este amor que tens por nós. E Ele nos ensinou que a dádiva acima de todas as dádivas que Tu desejas conceder em oração é o Espírito Santo. Ó meu Pai, venho a Ti com esta oração. Não há nada que eu deseje mais do que ser cheio do Espírito Santo. As bênçãos que Ele traz são tão inefáveis e justamente o que eu preciso. Ele derrama em abundância Teu amor no coração e enche-o de Ti mesmo. Anseio por isso. Ele infunde a mente e a vida de Cristo em mim, para que eu viva como Ele viveu, através e para o amor do Pai. Anseio por isso. Ele reveste com o poder do alto todo o meu caminhar e trabalhar. Anseio por isso. Ó Pai, eu imploro a Ti, dá-me neste dia a plenitude do Teu Espírito. Pai, eu peço isso descansando nas palavras de meu Senhor. Quanto mais o Espírito Santo, eu creio realmente que Tu ouves minha oração e eu recebo agora o que peço. Pai, eu reivindico e me aposso disso. A plenitude de Teu Espírito é minha. Eu recebo a dádiva hoje novamente como um dom de fé. Em fé eu reconheço que meu Pai opera pelo Espírito tudo o que Ele prometeu. O Pai se deleita em derramar seu Espírito para o Filho que espera, enquanto ele permanece em comunhão com Ele mesmo. Amém. Próxima lição: a ousadia dos amigos de Deus.